Então, muito boa tarde a todos, boa noite, independente da hora que cada um vai assistir essa nossa palestra. Muito boa noite a todos nós. A palestra de hoje é da nossa casa, Associação Espírita Seara de Jesus. A nossa casa fica localizada na cidade de Embu das Artes. E então essa palestra ela é dada na terceira semana espírita pela União das Sociedades Espíritas, a USE. A palestra de hoje tem como tema central a paz. A paz no mundo começa em mim, é o tema da nossa palestra. Então nós vamos abordar a doutrina espírita nesse tema que é tão importante para nós. Por que será que ele é importante? Porque a paz, meus queridos irmãos, é algo que todos nós almejamos. Todos nós desejamos viver na paz, sentir a paz. Quando nós estamos em paz, tudo flui melhor. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Trago a imagem aí na tela. Sendo um planeta de provas e expiações, a maldade ainda se apresenta em grande número. Quando nós ligamos os nossos televisores, o nosso rádio, os nossos meios de comunicação, nós acompanhamos que a paz, que é tão desejada por nós, ainda se encontra um pouco difícil de ser praticado. A guerra que nós acreditávamos ser de um período anterior, que hoje já estamos em 2023, a gente já não acredita mais que possamos fazer a guerra. Nós vemos que ainda países, colônias, nações aqui no planeta Terra ainda estão em guerra. Isso tudo é muito triste, mas qual é a nossa posição nesse planeta Terra e nesse tema que nos convida hoje para refletirmos? Nesse momento, eu gostaria de chamar que todos se recolham para o nosso início da nossa palestra. Vamos nos recolhendo e convidando o nosso irmão Jesus Cristo a habitar em nossas consciências. Vamos convidando Jesus Cristo para habitar a nossa casa. Que sejamos exemplos vivos do que Jesus, com todo o seu amor, veio nos ensinar, veio nos mostrar. Que a paz de Jesus Cristo esteja entre nós hoje e sempre. E aí então, falando do planeta Terra, olha que planeta bonito, como ele é lindo e ele é envolvido, ele é seguro nas mãos de Deus, nosso Criador. Não só de Deus, mas por muitos outros irmãos. Comecei a palestra de hoje convidando Jesus, mas nós sabemos que existe uma pleiade de irmãos que fazem também a sustentação e a proteção de todo o universo, de todos os planetas. Cada um trabalhando pela nossa paz, pela paz do planeta, pela paz do universo, e nós, sendo o comandante desse meu corpo físico, eu sou responsável pela minha paz. Será que eu consigo? Será que eu consigo ter paz? Será que eu sou capaz de ter paz? Primeiramente, vamos trazendo o significado da palavra paz, o que ela representa, e começo com o livro da doutrina espírita,
que foi escrito por Francisco Cândido Xavier, que chama O Espírito da Verdade, é o nome do livro. Nesse livro, nós encontramos essa frase: no campo da evolução, a paz é conquista inevitável da criatura. Meus queridos irmãos, todos nós somos criaturas divinas. Todos nós fomos criados por Deus. E que essa paz, ela é construção, ela é construída por cada um de nós. No campo da evolução, à medida em que eu vou evoluindo, em que eu vou construindo o meu ser, cada vez mais depurado, mais lapidado, mais, portanto, melhorado, a paz, ela é inevitável e a criatura busca incessantemente conquistá-la. A suprema paz é um estado de pureza de consciência. Essa é uma outra frase trazida nesse livro, Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, em que ele também vai trazer uma questão sobre a paz. A suprema paz, a paz no seu grau maior, ela é um estado de pureza da consciência. Então, se no slide anterior nós trouxemos que fazia parte da evolução do ser humano conquistar a paz, aqui ela fala que ela é um estado de pureza de consciência e que, portanto, tem que ser trabalhada, tem que ser evoluída por cada um de nós à medida que nós desempenhamos o nosso papel como seres humanos encarnados no planeta Terra. Ela é o caminho é aquele a que a humanidade... Desculpa, eu vou ler novamente. A suprema paz é um estado de pureza de consciência. E para chegar a esse estado de pureza de consciência, o caminho é aquele que a humanidade terrena, devido ao seu atraso espiritual, ainda não se dedicou a trilhar, que é o caminho do amor e da justiça. O que ele está trazendo aqui? Muito parecido com o slide anterior, que essa conquista da paz é uma conquista que nós temos que trabalhar por ela, mas que, conforme eu comecei no início da palestra, com a figura do mundo, o planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações, aonde a dificuldade se encontra instalada em alto grau. E ela vem através de nós, seres habitantes desse planeta. Ele fala que, então, para chegar nesse estado de consciência pura, que seria a paz, a humanidade, ainda devido ao seu atraso espiritual, ela ainda não se decidiu em trilhar esse caminho, que é através do amor e da justiça. Nós ainda estamos apegados com as nossas vontades, com os nossos egos, com os nossos desejos. Nós podemos fazer um retrospectivo ou olhar para dentro e reconhecer que nós ainda temos máculas, temos dificuldades que nos impedem de exercer a nossa vida com esse amor e a justiça trazida no slide. Nós encontramos o nosso amor e nós encontramos a nossa justiça, o jeito que nós escolhemos para fazer essas coisas, mas nem sempre é o amor e a justiça de Deus. Analisemos. A paz no mundo, portanto, começa em mim? A paz no mundo começa em mim? Será? Será que começa em mim? Então quer dizer que eu tendo paz, o mundo vai ter paz? Eu sozinha ali na minha casa, procurando ter paz com os meus entes familiares ou paz comigo mesma, porque moro sozinha? Sozinha mesmo. Eu
consigo entender que a paz do mundo começa comigo? Esse é o planeta que todos nós almejamos um dia. Todas as raças, todas as cores, todos os credos, todos os irmãos. Uns ligados aos outros, felizes, contentes. Por quê? Porque já conhecem a paz em si. E aí, quando nós estamos em paz, nós emitimos, nós doamos a paz para tudo que nos rodeia. A paz de consciência pura é a resignação suprema à vontade de meu Pai, de Deus. E que isso daí, essa resignação suprema à vontade de meu Pai e a consciência pura, elas pertencem, portanto, meus queridos irmãos, não no estágio em que nós estamos aqui encarnados, mas essa paz da consciência pura e a resignação suprema, elas são do reino de Deus. Os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e uma resignação que é vício do sentimento. Ele está, por enquanto, meus queridos irmãos, nos alertando que a paz, ela é consciência, ela é tranquilidade na consciência, mas que nós ainda homens, seres humanos, né, o homem e a mulher, seres humanos, ainda estamos um pouco distantes de alcançar essa paz. Lembrando que o tema da nossa palestra de hoje é se a paz do mundo começa em mim, né? Se eu posso ser a paz. Ele está alertando aqui que os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. E nós vemos o quanto nós nos acomodamos, sabemos o que tem que fazer para ser feliz. A gente sabe que diante de uma discussão, quantos conseguem calar a boca e conseguem, além de calar a boca, não gerar o sentimento negativo, não produzir um pensamento sobre aquela questão que está acontecendo ali na nossa casa, ou na roda de conversa entre amigos, ou no trabalho, seja em que situação for, mas que a gente ainda é um pouco ocioso a esse trabalho individual e interior que todos nós devemos fazer. Quando nós acordarmos de que tudo gera entre mim e Deus, entre eu e Deus, entre eu e Deus, eu vou conseguir deixar de ser ocioso. Eu tenho que começar a trabalhar primeiro me conhecendo a si. E depois que a gente se conhece, identificando quais são as pedras, quais são as dificuldades que eu tenho, é através do trabalho incessante. É deixar de ser ocioso, o meu espírito ser ocioso. O meu espírito não pode, portanto, ter o medo de enxergar o que é. Nós enxergamos, conforme nosso irmão Jesus falou, né, ou nos trouxe, que nós enxergamos o defeito do outro, né? Olhamos a trave, mas não olhamos o argueiro no nosso olho. Então nós temos que deixar as pequenezas, deixar o que vai além de nós, o que está no exterior, falar tão alto na nossa vida. Nos preocupamos ou devemos nos preocupar muito mais com aquilo que diz respeito a mim. A paz não é, portanto, conquista da inércia. Ninguém vai conseguir ter a paz inerte, parado, ocioso, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos no serviço da vitória do bem. Aqui ele já começa trazendo a ideia para nós de que para eu conseguir
A paz, eu tenho que me mexer, eu não posso ficar inerte nem ocioso. E quando eu estou falando eu estou falando do meu espírito, o ser espiritual. E ele está dizendo que é um equilíbrio entre a fé do poder divino, sabendo que nós temos Deus, que quer que nós nos conheçamos, nos desafiemos e que trabalhemos e que confiemos, portanto, nessas oportunidades que Deus nos dá todos os dias, quando Ele permitiu a nossa reencarnação aqui no planeta Terra. Enquanto eu estiver aqui no planeta Terra, eu preciso me esforçar para conhecer não os outros, mas para me conhecer e identificar as imperfeições que eu trago em mim. Que são imperfeições, não podemos esquecer, meus irmãos, que as imperfeições são coisas vividas, são conquistas adquiridas por mim lá em outras existências, e ao longo das existências nós trazemos essas reminiscências, nós trazemos esse passado para ser trabalhado por nós. Por que não hoje? Por que não agora que estamos aqui todos juntos? Saibamos, os nossos familiares, as pessoas que convivem conosco, nos ajudam demais a nos conhecermos e a trabalharmos para tão almejada paz. É também confiança em nós mesmos. Eu posso, eu quero e eu consigo. Eu vou fazer. Eu vou procurar me desvincular daquilo que faz mal para mim e que me afasta dessa paz que eu gostaria que todo mundo sentisse. Eu gostaria que todo mundo fosse feliz, que todo mundo fosse tranquilo, que a gente não quisesse o poder em cima de poder. Porque quantas guerras nós fazemos, lógico que cada povo tem os seus ideais, mas não é com guerra, não é matando o seu próximo. Nós almejamos a paz do mundo e ela vai ser conquistada aos poucos, conforme a gente está vendo aqui, mas à medida em que a gente trabalha, em que nós trabalhamos por nos conhecermos e nos lapidarmos. Jesus, não tem como não falar de Jesus. Ele foi a paz em pessoa, ele não fez guerra, ele não pediu para que fizéssemos a guerra, tanto que orientou Pedro, para que embaísse, para que guardasse a sua espada. Quando ele tirou a espada e cortou a orelha do soldado, ele falou: embainha a sua espada, não é através de guerra, não faça isso. Não é dessa forma. Jesus, portanto, foi a paz em pessoa. Quantos procuraram Jesus e quantos ele aliviou? Nós, até hoje, em momentos de aflição, em momentos de perturbação, nós reconhecemos que buscamos a Jesus para tranquilizar a nossa mente e o nosso coração aflito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus deixou a paz dele a nós. Por que é que nós não conseguimos compreender e sentir essas palavras de Jesus no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos atos? Porque ainda nós deixamos a fera sair de dentro de nós em algumas situações? Reflitamos, meus irmãos, porque Deus trouxe seu filho, permitiu que o seu filho viesse. E por sua vez, Jesus, nosso irmão, deixou a paz dele. Ele recomendou aos discípulos que, se entrassem em alguma casa para levar a boa nova de tudo o que Jesus tinha significado e ensinado aos seus discípulos, se ao entrar naquela casa eles não fossem bem recebidos, que eles batessem o seu pé ali na porta daquela casa e deixasse a paz lá dentro naquele ambiente.
Ele recomendou, portanto, a paz a todos nós. Que nós sejamos fortes para reconhecer e nos lembrarmos de que Jesus deixou a paz dele com todos nós. Dando a sua paz aos seus discípulos, Jesus lhe dava a consciência do dever cumprido, a força da fé, mas aquela fé forte, firme, consciente de que você fez o seu trabalho da melhor maneira possível e que Deus é o único que sabe o que vai dentro de ti. Ele é o único que sabe das suas reais intenções, do que você deseja quando você não quer mais a guerra e que você procura ser a paz em pessoa. Então, essa força da fé, aventura da esperança. É nesse sentido que Jesus recomendou aos seus discípulos: se você entrar numa casa e levar a paz e você não for ser bem recebido, deixe lá a sua paz e saia com a paz também. Saia com a sua paz. Por paz do Senhor, entenda-se aqui uma paz ativa, você trabalhando para aquela paz, você apaziguando, você dando orientação às pessoas naquilo que você sabe, você dando um acalento, dando o seu abraço, dando a sua palavra, dando o seu olhar, dando o seu bom dia, dando o seu obrigado. Você, portanto, está praticando essa paz ativa, entenda-se aqui, cheia de boas obras e de grandes coisas. Quando você está em paz, você sai de casa tranquilo e você vai desejando bem às pessoas. Nós vamos conseguir sair de casa com essa paz e manter essa paz conosco todos os instantes da nossa vida, se nós estivermos com essa paz ativa, olhando para dentro de si e perguntando se você está fazendo o melhor que pode. Se naquela situação você não pode fazer melhor ainda. Não se trata da paz tal qual como a entendeis ou como a compreendeis, mas como termo dos sofrimentos, como fim dos sofrimentos e das expiações. O dia em que o homem, portanto, encontrar essa paz e praticar essa paz ativa, cheia de boas obras e grandes coisas, nós vamos colocar fim, meus queridos irmãos, olha que coisa boa, nós vamos colocar fim aos nossos sofrimentos e às nossas expiações. Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Isso está em João, capítulo 5, versículo 17 e aí por diante, porque ele continua nos outros versículos até o versículo 30. Quando Jesus fala essa frase, ele está lembrando para nós que o homem, se não trabalhar, por isso que no slide anterior ele falava da paz ativa, do homem trabalhando, olhando para si, olhando para o próximo, mas perguntando, visando ser o melhor possível para o próximo, para que ele, através dos seus exemplos, ele encontre a paz também. Quando Jesus recomenda, portanto, o trabalho é ferramenta divina a todos nós, e do qual nós não podemos dispensar. O trabalho é uma lei natural de Deus, é verdade. Eu queria chamar a atenção para esse slide para que nós paremos de reclamar. Quando andamos por aí, vemos as pessoas reclamando, as pessoas falam do trabalho, as pessoas falam quanto é pesado, quanto se sentem cansadas. Não deveriam fazer isso, porque o trabalho é bênção. O trabalho é o que faz você se movimentar. Quando você se vê frente a uma tarefa que precisa ser resolvida por você, você coloca o seu raciocínio para funcionar
E nessa hora você se liga com toda a espiritualidade e com Jesus também, para que você resolva aquele problema da melhor maneira possível. É nesse sentido que ele falou da confiança em Deus e confiança em si mesmo. Nós somos capazes que nós agradeçamos ao trabalho que desempenhamos, seja ele qual for. Se não estiver feliz, procure algo que te faça feliz. Se você tem uma função, um trabalho que você desempenha, veja a graça no trabalho que você faz e agradeça a Deus e faça da melhor maneira possível o trabalho que você desempenha, levando amor, gratidão e evolução para as pessoas. O trabalho, então, é a lei natural de Deus e é o meio imposto ao homem para aperfeiçoar a sua inteligência e assegurar o seu progresso, o seu bem-estar e a sua felicidade. Quando nós trabalhamos e compreendemos que eu estou ativando a minha inteligência, que eu estou progredindo e ajudando o progresso do planeta, das pessoas, o bem-estar, essa sensação de missão cumprida, me engrandece, me acalenta, me acalma. E aí, então, não tem outro caminho que não seja a gente sentir essa felicidade. E aí eu sou feliz, eu sou plena e eu quero cada vez mais fazer um bom trabalho. O trabalho é a maior fonte de progresso. Com o nosso esforço, para buscar a paz ativa, eu busco através do trabalho, buscar essa paz ativa, e o trabalho é o nosso esforço onde podemos melhorar o ambiente em que vivemos. Portanto, onde eu estiver, que eu mantenha a minha paz e que eu faça os progressos tanto a mim quanto aos demais irmãos para a evolução e para o progresso do planeta. O trabalho foi, é e sempre será excelente e incomparável recurso para que, dando ocupação à própria mente, defenda e ilumine o homem a sua casa mental, preservando-se da incursão perigosa e sorrateira de entidades ou pensamentos parasitórios. Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, é o livro de onde nós tiramos essa frase. Frase que traz a importância do que o trabalho sempre representou ao longo da história, meus irmãos. Olha tudo que o trabalho traz para nós, ocupando a nossa mente, arejando a nossa mente, nos defendendo e iluminando o homem no que diz respeito à sua casa mental. E quando a minha casa mental, meus queridos irmãos, ela está em paz, o meu corpo todo está em paz e livre. Livre, limpo, claro. Além disso, preserva o homem da incursão perigosa e sorrateira de entidades ou pensamentos parasitórios. Quando nós trabalhamos, portanto, a minha mente não tem tempo para ficar pensando besteira. Pensamentos parasitórios e a vinda, os atentados, as incursões perigosas e despercebidas, sem avisar, das entidades que nos rodeiam. Sabemos que somos cercados por mares de ondas de testemunhas. Sabemos que esses mares de ondas de testemunhas, elas são muitas formadas com o nosso pensamento e nossa forma de viver. Como eu sou, eu aproximo para perto de mim entidades, espíritos, irmãos, energias condizentes ao que eu estou emanando para o planeta.
Tomemos cuidado com o nosso pensamento. Nunca é demais qualquer referência ao trabalho, fator de evolução, de burilamento. O trabalho é o melhor remédio para a nossa cabeça e, consequentemente, para os nossos pensamentos e para o nosso corpo físico. E eu digo mais, meus queridos irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, ele fala que toda ocupação útil é um trabalho. Portanto, você que está na sua casa, você que está passando o desemprego, você que ainda não conseguiu uma função ou voltar a uma função, não se importe. Toda atividade útil é um trabalho. Dia mais dia, Deus vai te dar uma oportunidade de você voltar ao mercado de trabalho e desempenhar as suas funções. Mas se isso não acontecer, pelo menos por enquanto não acontece, toda atividade útil é um trabalho. Você varrer o quintal da sua casa, você ajudar lá dentro de casa, você ajudar o seu vizinho, você consertar alguma coisa, você fazer qualquer atitude que é boa e útil, você já está trabalhando. E quando você trabalha, já foi falado, você está ativando o seu espírito, você está ativando a sua inteligência. Você está sendo útil ao planeta onde você pediu para nascer e foi concedido por Deus. Essa frase está no livro Encontro Marcado, livro de Francisco Cândido Xavier. Olha os tipos de trabalho. Quando eu trabalho, alguém mais velho do que eu me ensinou o trabalho. Graças a Deus, agradeçamos a isso. Mas quando eu trabalho, eu estou ali ativo, eu estou ali pensando no trabalho, eu estou ali sendo útil e quero ser útil. É um sentimento que a gente gera dentro de nós, em que a gente quer desempenhar aquele trabalho com primazia, fazendo da melhor maneira possível. Ele está talhando ali a madeira, né? Está limpando, está lixando a madeira para um trabalho que vem aí, o rapaz está segurando a cadeira, que também foi feito da madeira, e ele busca a perfeição do trabalho dele. Olha como ele está ativando a mente dele. O trabalho entre colegas, pessoas que desempenham ali na sua empresa, ali no trabalho que você desempenha, com alegria, com satisfação, com harmonia entre os seus irmãos. O trabalho não tem cara, o trabalho tem vontade, vontade de fazer, e nós temos que sempre procurar a melhor forma para que a gente busque a paz para o grupo que a gente habita, para o grupo que a gente vive, e ela começa dentro de nós. É possível, desde que a gente se esforce por nos conhecer, para que um dia, meus queridos irmãos, a paz seja do mundo, a paz esteja com o mundo, sendo nós, tudo começa em nós, nós sendo exemplo de como agir seguindo os passos de Jesus Cristo. Não tem como não trazer Jesus novamente, porque é nos passos dele, ele já deixou toda uma conduta, um código de conduta para nós, para que nós aprendêssemos com ele como buscar essa paz, como ser bom, como levar o bem para as pessoas, ajudando sempre. Aquilo que vai dentro do meu coração, meus queridos irmãos, a vontade que eu tenho, ela se junta com a vontade e o querer de outros irmãos, que se junta com a vontade de Jesus, que se junta com a concessão de Deus para que tudo ocorra. Nesse momento, então, eu termino a palestra agradecendo a Deus por tudo o que nós conseguimos na nossa vida. Muita paz a todos.